Equador, o presidente Lenín Moreno decretou toque de recolher no país depois que manifestantes ocuparam o parlamento em Quito. Em vigor das 8 da noite até as 5 horas da manhã, o toque de recolher permite a prisão imediata de qualquer pessoa que esteja nas ruas nesse horário, sobretudo próximo aos prédios públicos. Os protestos contra Moreno entram hoje no 6º dia. Nós conversamos agora com Amaury Chamorro, consultor e analista internacional, sobre essa questão do Equador. Oi, Amaury, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bom para Todos. Amaury, o que a gente vê... Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O que a gente vê é uma escalada no tamanho dos protestos e, ao mesmo tempo, na repressão que está acontecendo por parte do Exército, né? Olha, é a primeira vez na história do Equador, primeiro, que uma mobilização chega a ter esse tamanho, e também é a primeira vez que a gente vê o tamanho da repressão da polícia e do exército contra os manifestantes. Não é comum você encontrar uma agressividade do exército e da polícia desse jeito. O presidente Lenín Moreno ele tem dado declarações muito agressivas e chamando praticamente a violência no país. Então, há uma sobre-reação dos manifestantes, que inclusive já em Guayaquil, que não é comum também, paralisaram a cidade e agora há um bloqueio em relação no local onde está o presidente para que os manifestantes não cheguem até lá. O ex-prefeito de Guayaquil, Jaime Nebot, que é o principal candidato da direita equatoriana, chamou os indígenas, falou deles de uma maneira muito racista hoje pela manhã, e isso esquentou demais os ânimos, incentivando ainda mais a mobilização social. Lembrando uma coisa que é importante dizer, a mobilização não é dos setores indígenas do Equador. Eles também fazem parte da mobilização, mas é uma mobilização transversal. Todas as pessoas de todas as classes sociais, brancos, afrodescendentes, todos estão no país, fechando estradas, fechando as principais avenidas, em um processo de manifestação general contra o presidente. Amaury, as principais notícias dão conta dessa liderança de povos indígenas. Por quê? É tradicional. Eu diria por duas coisas. Primeiro, é tradicional que são os indígenas que se mobilizam até Quito, né? Quito fica na Cordilheira dos Andes, quase ao centro do país, onde é uma questão quase cultural, né? Onde se dirigem as forças sociais para pressionar o governo. Então é mais fácil a mobilização dos indígenas até Quito do que você tirar as pessoas de Guayaquil, que está a 300 quilômetros da cidade, para você subir a cordilheira até Quito, né? Lembrando que Quito está a 3 mil metros de altitude. Então é muito representativa a mobilização social do Equador através dos indígenas. Porém, eles são, sim, nesse momento, a grande maioria da mobilização são dos povos formados por indígenas que estão em todo o país, não só na Cordilheira dos Andes, mas eles também foram até Guayaquil e agora exercem uma pressão física em contra do presidente Lenín Moreno. E aí sobre a atuação das Forças Armadas no Equador. Olha, a situação é muito complicada. Lenín Moreno não tem o controle do país. Não existe, ele não é legitimado mais como presidente da República. Ele se sustenta basicamente nas empresas de comunicação que distorcionam o que está acontecendo no país e também na direita equatoriana que tem como base Guayaquil. Por isso ele foi para lá. Por isso ele não está em Quito. E aí, finalizando o comentário, que vale a pena entender agora, há uma pressão para chamar antecipadamente a eleição. Agora já a população equatoriana começa a pedir que se antecipe a eleição, e isso existe, está na Constituição equatoriana, que permite ao parlamento destituir o presidente e o vice-presidente convocar imediatamente as eleições antecipadas. Claro, Lenín Moreno tenta se salvar nesse momento, só que é muito complicado, porque já há um estado de exceção, um meio de comunicação, uma rádio de Quito muito importante, que não é uma rádio alinhada ao governo, acaba de ser fechada no país. O governo proibiu, e é o que você tinha falado inicialmente, o governo proibiu que as instituições públicas, hospitais, o IML, a própria polícia, deem informação sobre o que está acontecendo, quantos mortos, quantos feridos, quantas pessoas detidas. Então, os meios internacionais e os meios nacionais não têm acesso à informação para indicar o que está acontecendo no Equador. E o Congresso equatoriano ainda continua fechado. Ou seja, hoje podemos dizer que há praticamente um golpe de Estado no Equador.
Você falou ontem sobre esse passado do Equador de ter muitos presidentes derrubados. Em 10 anos foram 7 presidentes. Como acontece esse processo? É por via constitucional? Porque você falou na chamada de uma nova eleição. Como se daria isso? Muito boa pergunta. Na verdade, esse mecanismo de convocar novas eleições e destituição no Equador se chama morte cruzada. Ou seja, o presidente da República destitui o parlamento e imediatamente se convocam novas eleições, assim como o parlamento pode destituir o presidente da República e se chama a nova eleição. Não existe o mecanismo de você destituir o presidente e você continuar no governo. Então, isso acontece no Equador desde 2008. A Constituição da Revolução Cidadã, que foi restabelecida, foi votada e aprovada pela população equatoriana, isso funciona desde 2008. Antes da Revolução Cidadã, ou seja, antes de 2007, o Equador era uma república de banana. Realmente, o Equador é o maior exportador de banana do mundo, porém, a institucionalidade do Equador era muito fraca. O Estado equatoriano não tinha presença, não tinha representatividade e se fazia o que eles queriam. Então, os presidentes caíam, assumiam um conselho de presidentes, depois puseram de presidente interino o presidente do Congresso naquela época, cargo que não existia na Constituição. Então, se fazia o que a elite queria, o que a oligarquia equatoriana definia. E agora não, agora é muito sério o que está acontecendo, porque a Constituição é muito clara e há um atropelo por parte do Lenín Moreno, por exemplo, de ter decretado um estado de sítio de 60 dias. Isso não pode acontecer, porque a Constituição não permite. Porém, a Assembleia Nacional, que está fechada, não votou e ela poderia ter derrubado esse estado de sítio pela sua inconstitucionalidade. Então, a situação é muito crítica no Equador. Eu diria que praticamente houve um autogolpe de Estado. Puxa vida, a gente continua acompanhando. Muito obrigada, Mauri, por trazer essas informações, essas atualizações aqui para a gente. Muito obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.